Eu relembro as imagens para que quando você precisar delas nas energizações, você tenha isso cada vez mais claro. Escolha uma delas e procure usar ela para você. O resumo importante, então, que eu fiz tem a ver com o que é amar. Então, o professor filósofo que eu mandei o filme para você até fala muita besteira. A Alzira reclamou: oh, o cara fala muita besteira, mas ele é um bom didata e ele explica com certo carinho certas coisas que eu acho que a gente precisa saber e depois fazer uma análise nisso para mostrar a nossa evolução. Então, ele começou com Platão, Eros, que para Platão amar era desejar, e ele explicou tudo isso. Amar é a busca pelo que não temos. Então, é o desejo. Ele explicou isso com muito carinho e eu resumi a parte de Platão, Eros, desejo. Então, amar é desejar. Então, é em busca daquilo que não temos. Aí depois ele falou sobre Sócrates, na sequência, os pais aí da filosofia, e para Sócrates é filos. Então, alegria. Filos, amado ou querido, né? E para Sócrates, então, amar é alegria pelo que temos. Então, isso ele explicou, conversou, deu exemplos, e eu resumi isso aqui, eu acho que a gente precisa lembrar. Então, para Platão, amar é desejar. Para Sócrates, é, a alegria pelo que temos. Então, ele explicou também que, para a época, a alegria é a passagem para o estado mais potente. Então, quando você fica alegre, você fica mais forte. Então, isso foi o que ele falou. Aí depois ele entrou na parte de Cristo, onde ele lembrou que para Cristo usava-se a palavra ágape, ajudar ou cuidar. Ágape é o amor e respeito por qualquer um, cuidar do próximo. Então ele explicou bastante lá sobre amar é o prazer de observar o crescimento do outro e tal. Muito bem. Então esse foi na palestra dele, ele filosofou sobre esses três conceitos. Aí, recordando tudo que a gente falou, e eu quero agora que você preste atenção. Então, resumindo tudo que a gente já falou por aí, amar é apacentar, cuidar, orientar, desejar, alegrar-se, orar pedindo proteção, mandar energia mental. E eu resumi com essas imagens aqui. Então, se você olhar em cada imagem dessa, você vai ver o envolvimento que a gente tem com os outros. Mas ficou uma coisa até que eu questionei, o Afonso questionou também, que com o tempo eu fui querendo entender melhor isso, porque não se encaixava mais dentro de alguns conceitos. Então, em certos papos, eu sempre coloquei assim que amar a Deus é fazer aquilo que é certo. Então, quando você está fazendo o que é certo, você está se envolvendo com o Criador do todo. E aí, então, eu, às vezes, conceituei em certos papos que amar a Deus é fazer o certo. Mas gostei dessa nossa reunião quando o Antônio Azevedo colocou um outro verbo para amar, que se encaixa em todos eles. Se você dá uma olhada, desde o filósofo até as nossas dúvidas aqui, amar é conectar-se. Então, eu gostei muito desse verbo. Quer dizer, se você, de repente, cada vez que você pensa em amar, é que quando você está conectado em alguém, ou em alguma coisa, ou quando você está orando, está conectado com Deus, tal. Então, você vai entender que essa palavra se encaixa
nos vários conceitos que de repente a gente precisa. Então tem todos esses da história, e eu gostei muito desse do Antônio, viu, Antônio? Então, amar é conectar-se. Isso me fez muito bem e respondeu uma série de coisas que eu fiquei me questionando. Bom, aí, só para complementar, eu achei umas coisas lá para a gente recordar que vale a pena a gente olhar à nossa volta. Tá? Então eu estou dizendo, você já sabe, porque já foi falado isso. E eu quero saber o seguinte, se você tem observado à sua volta, aqueles que parecem ser fortes de coração são realmente frágeis e mais sentimentais. Observe isso. Aquelas pessoas que parecem que são fortes de coração, tal, realmente elas são muito sentimentais. Observe isso, vale a pena você analisar. Aqueles que ocupam o seu tempo em proteger os outros são aqueles que realmente necessitam de alguém que os proteja. Eu gosto sempre de observar isso aqui. Quando você vê alguém que está sempre preocupado com os outros, preste atenção nele, tá? E veja as necessidades desse protetor. Eu acho que vale a pena a gente pensar a respeito. E eu lembrei você já as 3 coisas mais difíceis de dizer. Quais são as 3 coisas mais difíceis de dizer? Te amo. Né? Você chegar para uma pessoa que você é o seu próximo e tal, e você dizer, cara, eu gosto de você, eu te amo, tá? Perdoa-me. É difícil às vezes a gente dizer isso. Ajuda-me. Então a gente evita essa última palavra para não querer dever obrigação. E na verdade a gente tinha que ser mais aberto e, e lembrar que quando você está pedindo de ajuda, diga, olha, eu estou precisando desse tipo de ajuda. Me ajude, por favor. Tá? Então, você dá a oportunidade de a pessoa te ajudar fazendo o que você está precisando. Você já sabe que quando ajudas alguém, o retorno para você é muito maior. Então, você sempre tem que ficar ligado nisso, porque ajudar aquelas pessoas que estão à sua volta é você treinar para receber muito. Tá? Então, é bom você ficar ligado nisso. Se pedes algo com fé, os teus desejos serão realizados. Então, como é que anda a tua fé? Em você mesmo, principalmente, a fé em você. Se pedes algo com fé, teus desejos são realizados. Tem a nossa fé no Criador, tá? Mas é importante você ficar ligado. Você já sabe que pode fazer com que os seus sonhos se tornem reais. Então, se você tem um sonho, você pode torná-lo realidade. Tem um preço? Será que tem? Como eu posso acelerar um sonho? Envolva-se com as imagens e sinta-se vivenciando. Lembre-se do espelho solução. Então, trabalhe com um quadro mental que represente o seu sonho e se veja envolvido nisso e você vai ver que você vai acelerar seus sonhos. Lembre-se disso que você tem a ferramenta. Agora eu recomendo o seguinte, não acredite em tudo que eu lhe disse até que você prove a si mesmo. Se você não provou a si mesmo, escolha uma experiência. Eu quero testar isso que estão falando aí. Me falaram no curso, o Júlio fala, o Afonso fala, o Antônio fala, mas você tem que provar isso para você mesmo, tá? Lembre-se disso. Obrigado pela oportunidade de apresentar para você esse meu resumo aqui. Aquele abraço. Eu acho que essa palavra diz uma coisa. Quando a gente fala em amar, aí todo mundo que falava comigo falava, não,
nós devemos amar a todas as pessoas, como eu vou amar aquelas pessoas, as pessoas mais, os assassinos e tudo? É difícil, porque a palavra amar significa uma conexão com alguma coisa que a gente tem afinidade, né? Mas conectar-se significa você ter empatia. Você tem empatia. Por exemplo, se um tigre devora uma gazela, eu posso ter empatia pela gazela, mas também pelo tigre. Eu já fiquei pensando nisso, porque às vezes me aparecem uns vídeos aí de um animal na floresta, né, atacando o outro, e aí tem aquela discussão, tadinho, não sei o quê, tá devorando, o tigre está devorando a gazela, mas aí é o objetivo dele, é a vida, é como ele foi construído, né, a natureza, né? Então, nós podemos ter empatia por tudo. Se tem alguma coisa falha no mundo, a gente não precisa necessariamente aceitar. A gente pode ter empatia e fazer o que for possível. Então, a palavra conectar é uma palavra mais genérica. Eu tenho algumas pessoas que eu afastei da minha vida, né? Até pessoas da família que eu afastei da minha vida. Por quê? Porque eu tive um desentendimento, tive uma dificuldade. A pessoa fala, mas você vai perdoar essas pessoas? Não, perdoar eu perdoo. Só que eu não quero conviver e ser, de novo, receber algum tipo de conflito. Ah, mas então você não está perdoando? Calma, eu posso perdoar. Da mesma maneira que eu posso ter empatia pelo tigre, mas não vou deixar ele me morder. Eu não quero ser a próxima refeição, não é? Do tigre, então eu vou evitar fazer isso. Da mesma maneira, tem certas pessoas que não estão psicologicamente ajustadas, ou nós temos nossa limitação, não estamos ajustados, você se afasta delas. Não precisa significar que você não está perdoando. Você está com empatia e está conectando-se com elas. E a mesma coisa com a divindade. Eu acho que a grande questão das pessoas ainda é aquilo que a gente discutiu naquela reunião, foi bem interessante, né, Júlia? Aquela reunião, é que as pessoas têm uma visão da divindade, ou do universo, do cosmos, muito ainda antropomórfica, muito do jeitinho como se fosse uma pessoa com suas escolhas positivas e negativas, não é? E eu prefiro evitar um pouco, porque senão eu acho que a gente volta àquela visão de mundo que tinha os antigos gregos, quando havia um deus raivoso, um outro deus bondoso, e eles estavam lá competindo, brigando, e você tinha que tomar partido. Ah, eu sou devoto de Hera, eu sou devoto de Zeus, eu sou devoto de Hefasto, sei lá, e cada um deles você tinha que se proteger dos devotos dos outros e achar que uns estavam te vigiando, querendo te punir, e outros estavam te protegendo. Essa visão que a gente chama de a visão politeísta, ainda está no inconsciente coletivo de muita gente. Então, é uma questão que a gente tem que deixar de lado, e encarar o mundo de uma visão que, teoricamente, hoje em dia, filosoficamente, a gente pensa no universo como uma coisa só, mas lá no fundo a gente tem ainda esses medinhos, dessas brigas espirituais que a gente está lá envolvido com isso. E gostei dessa definição, amar e conectar-se. E eu acho que dá para colocar um sinônimo também. Amar é sintonizar. O verbo amar, ele tem esse problema, né? Quer dizer, não é problema, é uma das características dele, principalmente na nossa civilização. Primeira vez, desde que a gente é criança, o que é amar? Amar é aquilo que um namorado sente pela namorada, que um esposo deve sentir pela esposa, né? Então a gente fica uma interpretação mais ou menos física do verbo amar, né? Associada com sexo também, muitas vezes o amor é associado com sexo também, né? Mas na realidade o verbo amar é usado é tão maior que essas coisas, né? De repente, essas primeiras impressões que a gente tem do verbo amar são as menos importantes. Olha quantas coisas a gente está descobrindo do verbo amar aqui, quantos outros significados que ele tem, né? É muito legal isso. O que a dona Lourdes comentou, o Antônio também, amar é conectar-se. Eu tenho uma versão do que é amar também, amar é estar presente. Porque se você está envolvido, conectado, é um sinônimo, segundo Afonso. No meu ver, amar é estar presente diante de uma realidade para que você esteja envolvido. É a minha forma de ver. E, Júlio, o que eu gostei mais dos seus slides foi: lembre-se que as três coisas mais difíceis de dizer são
Eu te amo, perdoe-me e ajuda-me. Então, hoje, se eu precisar falar Júlio, Dona Lourdes, Jaime ou Bela, não importa a questão de sexo, ou se a pessoa é masculino ou feminino, eu te amo. E quando eu digo eu te amo, eu estou falando, mas de coração, que por você eu correria meio mundo e mais uma lua. Entende? Então, a abertura e dizer que eu te amo vem do fundo do coração de dar um beijo, um abraço, um aperto e fazer o que for necessário de propósito para ajudá-lo. Então, eu me sinto à vontade com isso. Então, tem muitas pessoas, de repente, meu querido, eu te amo, sabe? Elas não se sentem à vontade com a ideia, com as expressões citadas, porque elas não veem essa plenitude do que eu amar, do que é estar presente, do que é estar conectado. Então, chega um momento, não sei se é para mim, chega um momento na vida da gente que não importa, você não tem que esconder nada, entende? Você está, visivelmente, você está transmitindo o tom da sua palavra, do jeito que você se veste, da maneira com que você ajuda, a pessoa já percebe quem você é. E não me importa se ela vai achar que eu estou falando de mais, de menos, não interessa. O que importa é o que o meu coração está dizendo. Então, esse detalhe de amar, eu achei sim muito simbólico. E um detalhe que, mais uma vez, se torna suspeito eu falar, mas aconteceu e é fato, o Júlio tem essa mania, mas é uma mania abençoada, de dizer, eu quero que você me ajude. Como é que você pode me ajudar? Essas expressões abrem lacunas, essas expressões abrem portas. Porque como é que você pode, eu quero que você me ajude. Eu chego numa loja para fazer uma compra, você pode me ajudar? Eu tenho um amigo que você pode me ajudar? Quando eu digo eu quero, estou precisando, o universo se abre para mim. Entende? Então, eu achei fantástico os sinônimos, o amar, o que o Júlio falou, e isso que eu gostaria de falar. Foi muito legal, gostei. Olha só, eu acho que o verbo amar é uma presença que tem que estar constante em nós e em tudo que a gente faz. E cada um dentro da sua forma de se conectar e de perceber. Agora, eu acho que a gente não pode deixar de levar em conta que quem mais trouxe ensinamentos para a humanidade, na nossa época, que nós somos cristãos, foi o Mestre Jesus. Ele, ele conseguiu reunir todas as leis. A gente sabe que Moisés, quando veio trazer é, é, as leis, é, ele falava de olho por olho, dente por dente. Isso evoluiu para o Cristo para falar sobre amar. E dos 10 mandamentos que o Moisés trouxe, a tábua com os 10 mandamentos, o Cristo simplesmente simplificou em dizer amar a Deus sobre todas as coisas e amar a ti e amar ao próximo como a ti mesmo. Uhum. E essa é a lei e os profetas, segundo o que nós precisamos pensar e entender sobre o amor. O amor simplesmente ele existe e é uma emoção muito forte, ele está dentro das escalas das emoções. Assim como a gratidão também está dentro dessa escala do que a gente sente. E nós não podemos deixar de pensar que se a gente conseguir com que os nossos atos do dia a dia sejam em qualquer natureza, se a gente conseguir presidir por amor aquilo que a gente está fazendo, nós vamos acertar. Porque isso aí vai envolver uma condição de tolerância, de compreensão, de participação, de indulgência, enfim, de todos os valores que a gente possa partir, ou conviver com aquelas pessoas que estão próximas a gente e sem fazer julgamentos. Agora, eu acho muito interessante esse aspecto, né, que o Antônio referiu. Lógico que durante a vida da gente, a gente tem encontros e desencontros, mas eu acho que se a gente consegue, no nosso dia a dia, presidir os nossos atos, procurar preencher a nossa alma, o nosso coração
com a essência do amor, porque a natureza está dando um recado permanente para a gente, do amor incondicional. Os nossos humores, a nossa forma de ter o nosso organismo funcionando é baseada numa participação, numa colaboração, não é numa competição, é uma colaboração. E quando a gente começa a exercitar a sensação do amor, eu acho que a gente vai aprendendo, é um aprendizado. Porque nós estamos na escola, e nós estamos vivendo um momento muito poderoso nessa nossa escola. E mais que nunca, eu acho que a gente tem que pensar sobre essas 3 palavras aí que o Júlio trouxe, né? E, acima de tudo, do amor. O amor, ele ficou muito descaracterizado durante a nossa existência e ficou muito erotizado até, e vulgarizado. Ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E a pessoa simplesmente deixa sair essa energia. E a palavra, nós sabemos que ela é poderosa, porque ela tem uma frequência, ela tem uma sintonia, tem uma vibração. E a palavra amor é muito forte, muito, muito forte. Mas é isso mesmo, a palavra, o verbo amar ficou muito erotizado, você colocou bem, Zé, é isso daí. Ultimamente, né, os cinemas, os filmes de amor, filme de romance, filme de sexo, quer dizer, a palavra amor ficou um pouco restrita a um dos menores significados dela. Tem tantos outros significados tão mais profundos, tão mais importantes, né? Mas é isso mesmo, concordo plenamente. A questão é sobre o ágape, né? É que a gente não tem essa nossa cultura de usar a palavra ágape como o amor incondicional, o amor maior, que seria um amor até mais divino, né? O amor mais romântico, não estou falando só sexual, mas o romântico nos gregos era eros, não era nem amor, era o eros. O amor de família, o amor de companheirismo, o amor da amizade era o filia. E o amor espiritual, o amor de doação, aquelas pessoas espiritualmente pelas pessoas que se doam incondicionalmente, que fazem, sei lá, um tipo de apoio porque elas acham que devem ajudar os outros, elas fariam ágape. Então, se nós tivéssemos essa terminologia, essas 3, né, em vez de só uma para amor, acho que a gente não teria tanta essa confusão.